aqui nessa live a Eliette, a Cristiane, a Marisa, você que queira participar aí dessa live juntamente conosco. Amém? Eu queria fazer aqui rapidamente uma leitura da palavra de Deus que se encontra no livro de Daniel, no capítulo 3, no verso 12, que diz assim: há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, e a teus deuses não servem, nem estátua de ouro que levantaste adoraram. Essa palavra é muito interessante, porque estamos cercados de uma grande testemunha. Muitas pessoas focam em nossa vida, mas não para aplaudir o nosso sucesso, mas justamente aguardando a nossa queda, aguardando o nosso erro. Tudo para apontar: eu não falei? E ele ainda diz que é cristão. Ela ainda diz que é crente. O rei Nabucodonosor, ele emitiu um decreto. E nesse decreto estava escrito que todos os povos, línguas e nações, quando ouvisse o som dos instrumentos, tinham que parar tudo que estavam fazendo, dobrar o seu joelho, ou seja, se curvar diante daquela estátua de ouro e adorar. Aquele que não fizesse isso seria lançado dentro da fornalha. E esses três rapazes, esses três jovens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eram homens de confiança do rei Nabucodonosor. Homens de confiança. Em outras palavras, seriam os primeiros a dar exemplo e obedecer o decreto do rei. E ao ouvir o som dos instrumentos, se curvarem e adorarem a estátua. Mas foi diferente. Quando esses três jovens tomam conhecimento do decreto e ouvem o som ou os sons dos instrumentos, eles não se curvam. Eles fazem pouco caso daquele decreto, porque aquele decreto ia contra os seus valores, os princípios bíblicos e morais. Eles sabiam que, diante daquele decreto, não obedecer aquilo que o rei tinha imposto, as suas vidas iriam correr risco. E mesmo porque aqueles homens poderiam não perder somente a sua vida, que é o mais valor que eles tinham, é a sua vida, mas também perder a sua posição social. Mas aqueles homens não se importaram com a posição social. Aqueles homens não se importaram com aquilo que iriam perder. Aqueles homens não se importaram com o perigo de vida. Eles sabiam que poderiam ser lançados dentro da fornalha. Mas eles fizeram pouco caso do decreto, da lei do rei Nabucodonosor, porque esses homens tinham princípios, tinham valores bíblicos. Poderiam tirar tudo daqueles homens. Poderiam tirar ouro, prata, poderiam tirar a vida. Mas o que aqueles homens não se permitiam ser tirado era a fé em Deus. Quando o fofoqueiro, olhando para a vida deles, viram que eles fizeram pouco caso e não obedeceram o decreto do rei, correu para o rei para dizer: ó rei, aqueles três homens que o Senhor tem muito apreço, aqueles três homens que o Senhor admira tanto, aqueles três homens que o Senhor colocou sobre nós, fizeram pouco caso
de ti. Fizeram pouco caso do seu decreto. Aqueles homens que deviam servir de exemplo para nós não estão nem aí para o que o Senhor decretou. Agora vocês imaginam só, a palavra de Deus ela mostra que o rei ele tinha apreço pelos homens. Eu imagino o rei procurando aqueles homens e dizendo para aqueles homens, isso aí é apenas algo que eu estou parafraseando. Eu imagino o rei dizendo para aqueles homens, olha, Sadraque, Mesaque, Abidnego, vocês me colocaram numa situação difícil. Vocês me colocaram numa situação difícil. Porque eu emiti um decreto e quando vocês ouviram o som, tinham pessoas que estavam olhando para vocês e correram até a mim para dizer que vocês não respeitaram, para dizer que vocês fizeram pouco caso. Eu entendo que vocês têm o Deus de vocês, mas pelo menos finge quando ouvirem o som que vocês estão comigo e se curvem. Olha, preste bem atenção nisso. Só que Sadraque, Mesaque, Abidnego, eles poderiam negociar, nos tempos de hoje, digamos assim, negociar casa, negociar carro, negociar qualquer coisa. Mas ali eles não iriam negociar a sua fé. Não iriam negociar o seu chamado. Boa noite, Jadilson, já vou te chamar para participar. E eles não negociaram os seus valores. Eles não negociaram o seu padrão bíblico. Olha, rei, eu entendo que foi o Senhor que nos colocou. Eu sei que foi o Senhor que nos colocou nesse reino. Eu sei que o Senhor nos colocou nessa posição. Se o Senhor quiser nos lançar na fornalha, faça isso. Mas não estamos aqui para negociar valores. Não estamos aqui para negociar princípios bíblicos. Não nos curvaremos diante de nada e diante de ninguém. O único que nós nos curvamos e servimos é o Deus vivo de Israel. Podemos perder tudo, podemos perder a nossa vida, mas não vamos perder a nossa comunhão, a nossa intimidade com Deus. E é isso que tem faltado hoje na minha vida, é isso que tem faltado na vida de muitas pessoas. Porque por qualquer coisinha, muitos têm negociado seus valores, muitos têm negociado princípios bíblicos. Vamos falar agora com o nosso amado amigo Jadilson. Chamar aí o Jadilson para estar ao vivo conosco. Aguardando aí a conexão com o Jadilson. Conseguimos. Graça e paz, Jadilson. Amém, pastor Márcio. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, pastor. Graças a Deus. Jadilson, estamos falando nessa noite acerca de princípios e padrões bíblicos. Porque já desde os primórdios, muitos vêm deixando esses princípios, deixando esses valores de lado. Mas parece que estamos vivendo um tempo, estamos vivendo um século, um período em que muitos têm negociado esses valores, têm negociado esses princípios. Qual é a sua opinião acerca disso? Bem, pastor Márcio, a gente vê hoje em dia muita gente abrindo mão, né? Abrindo mão das coisas que Deus entrega, né? Abrindo mão de coisas importantes do reino espiritual por coisas materiais, né? Hoje em dia se a gente parar para analisar
né? Em algumas igrejas, eu não falo todas, né? Em alguns ministérios, né? Muitas pessoas acabam se corrompendo, né? Acabam se vendendo, né? Por coisas terrenas, né? E o que mais entristece é que, se a gente prestar atenção no que aconteceu no passado, né? Com as pessoas da Bíblia, do passado, que nem o senhor acabou de citar aí, Cedraque, Mesaque, Abidnego, né? Eles foram um homem íntegro que não se vendeu, né? Com os manjares do rei naquela época, né? E é isso que mais entristece a gente hoje em dia, é essas coisas, né? Que muitas vezes muitos pastores, até pastores mesmo, irmãos comuns, né? Como obreiros, acaba se vendendo por coisas banais, coisas que a Bíblia diz que a gente não vai levar, né? Quando Jesus voltar, né? Para buscar a sua igreja, a gente não vai levar nada, né? Daqui dessa terra. É uma verdade. E não só isso, você falando agora, eu lembrei, o próprio Senhor Jesus, ele foi tentado, foi colocado ali em xeque os seus valores, foi colocado ali em xeque os seus princípios, porque Satanás disse para o nosso Senhor Jesus, olha, tá vendo tudo isso aí? Tudo isso eu te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus, ó, para trás de mim, Satanás. Somente ao Senhor seu Deus adorais. E muitos hoje em dia têm recebido aí ofertas. Ofertas para que possa aí abandonar a sua fé, abandonar aí a sua confiança em Deus. O bispo Vandir, ele está tentando aqui através do WhatsApp entrar em contato comigo para poder esclarecer aí. Está com problema na sua internet, ou melhor, estou conseguindo aqui visualizar aqui a resposta do bispo Vandir. Na verdade, aí, devido a essa falta de energia, trânsito ruim, o bispo Vandir, ele ainda se encontra no trânsito, ainda está parado ainda no trânsito, está nos pedindo desculpa aqui. Bispo Vandir, sabemos que isso acontece, também entramos aí atrasado nessa live devido à falta de energia, mas, meu bispo, o senhor pode ficar despreocupado, porque nós retornaremos com esse tema, queremos ouvir o senhor já conversou um pouquinho comigo ali pelo WhatsApp, foi muito bacana, eu creio que muitas pessoas querem estar ouvindo o senhor acerca do que o senhor tem para dizer acerca desse tema, princípios e valores cristãos. Vamos novamente chamar aí o Jadilson, ele está pedindo aí novamente para poder entrar aí nessa conexão. Nosso amado irmão ali também entrou, uma boa noite. O André Pinheiro também. André, um forte abraço, graça e paz. Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos retornar aqui com o diácono Jadilson, pedindo aqui para retornar. Diácono Jadilson, retornando aí a nossa conexão, e eu falava aqui acerca do Senhor Jesus, que também lhe foi oferecido tudo, Satanás lhe ofereceu tudo, olha, tudo isso te darei se prostrado me adorares. E o Senhor Jesus mostrou para ele que nada que Satanás tinha para oferecer chegava perto do que Deus tem para nós. E é isso que tem acontecido nos dias de hoje. Muitas pessoas têm negociado o seu chamado, têm negociado a sua vida, têm negociado a sua família
a troco de nada, a troco de coisas passageiras, não é verdade? É verdade, pastor Márcio. Isso aí, né? É verdade. E é isso aí que mais entristece a gente, né? Nessas coisas, né? É a gente ver que muitas pessoas acabam negociando, né? Acabam negociando a sua integridade, a sua dignidade, né? De homem de Deus, não é verdade? É uma realidade. Como nós estávamos falando acerca de Sadraque, o Jorge também acabou de entrar. Jorge, a paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vindo, meu amado. Deus vos abençoe. Como estávamos falando acerca de Sadraque, Mesaque e Abidnego, homens que eram próximos do rei, mas essa proximidade, essa intimidade que eles tinham com o rei, não foi o suficiente, vamos dizer assim, para que eles viessem negociar os seus valores, os seus princípios. E olha que o que eles tinham a perder não era apenas a posição social, não. Hoje nós temos visto pessoas, e eu não vou dizer só pessoas cristãs, pastores, não. Nós temos visto pessoas com medo de perder o seu posicionamento, pode ser na igreja, pode ser na política, pode ser na empresa, com medo de perder padrões, negociam valores, vendem o seu caráter, o seu princípio, com medo de perder o emprego, com medo de perder a sua posição social. Mas Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles não tinham só a posição social para perder, mas era a sua própria vida que estava em xeque. Mas eles resolveram não negociar. Não negociar o seu chamado, não negociar os seus valores, não negociar os seus princípios. E olha quantas pessoas têm negociado os seus valores. Olha quantas pessoas têm se vendido. Quantas pessoas têm se vendido. Vou falar mais uma vez, estamos na época de política. E uma certa pessoa fazendo promessas, cristão, um homem de Deus, e eu disse, você sabe disso, espero que isso seja uma promessa de um homem de Deus, não de um político. Não de um político. Espero que essa promessa seja de um homem que, independente das circunstâncias, tem palavra, tem caráter e não vai se corromper. Pode te oferecerem ouro, pode te oferecerem prata, pode te oferecerem tudo, mas não vai se vender, não vai se corromper. Permaneça de pé, permaneça firme e inabalável. Mas eu sei, meu amado, que para muitos isso é difícil. O bispo Vandir, ele falava comigo, pastor, o maior problema de se negociar os valores cristãos, os princípios bíblicos, já vem lá de trás, porque perderam já a sua fé. Perdendo a sua fé, já não importa se vai negociar princípios, valores, porque a pessoa não está nem mais aí. Ela já não se importa mais se ela vai entristecer Deus ou não, se ela vai entristecer seus familiares ou não. Ela está ali realmente apenas para obter vantagens, mais nada, não é verdade? Verdade. Jequitel, um forte abraço, meu amigo. Deus te abençoe. Verdade, pastor Márcio. É isso aí. E a gente pode ter também o exemplo de Judas Iscariotes, né, pastor Márcio? Verdade. É verdade? Judas Verdade. também
Judas também, Iscariotes, foi uma das pessoas que vendeu seus princípios, né? A confiança que ele tinha com Jesus, né? Por ele ter como é que fala a palavra? Por ele ter uma certa, um certo nível ali de querer dinheiro, essas coisas, ele chega a vender, né? A sua... É a ganância, né? A ganância, isso, né? Palavra certa, né? Ele tem uma certa ganância por dinheiro e ele acaba se vendendo ali por algumas moedas ali, né? Acaba vendendo Jesus, acaba entregando Jesus, né, para os soldados ali, naquele momento ali. Não é verdade? Verdade. Essa é a palavra certa. A ganância. Quanto mais se tem, mais se quer. Quanto mais se tem, mais se quer. Independente se vai conquistar tudo isso pisando nas pessoas, fazendo coisas erradas, negociando seus valores cristãos, os princípios morais e bíblicos. A pessoa acaba entrando num grau de cegueira que ela não enxerga que tudo isso que ela está conquistando, ela está perdendo coisas com mais valores ainda. Não é verdade? É verdade. E o mais interessante é que essa época de política é onde a gente mais vê as pessoas, né, que se corrompendo, né, fazendo promessas, que nem o senhor falou aí, né? A gente vê muitas pessoas fazendo promessa, né? E pessoas íntegras, né, pastor Márcio? Pessoas que têm uma integridade honesta, né? Pessoas que são honestas mesmo, acaba entrando nessas coisas de politicagem, promete, né? Ah, eu vou fazer isso por vocês, né? E quando chega lá, acaba vendendo seus princípios, acaba vendendo a sua integridade por coisas que acha que vai satisfazer ele. É verdade? Verdade, verdade. Mas sabe por que isso acontece, ô Jadilson? Porque deixou de ser importante. Deixou de ser importante. Voltando a falar de Sadraque, Mesaque e Abednego, o mais importante para eles, cara, isso é muito forte. O mais importante para Sadraque, Mesaque e Abednego era servir a Deus. O mais importante para eles era servir a Deus. Verdade. Eles não amavam a sua posição social. Eles não amavam o rei Nabucodonosor mais do que amavam a Deus. Eles não amavam os benefícios que eles tinham que o rei os deu. Não. Eles amavam, acima de tudo, Deus. E quando se amam, olha que maravilha, quando se ama a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas, podem nos oferecer o mundo, podem nos oferecer riquezas, podem nos oferecer tudo ou podem nos ameaçar tirar tudo de nós, até a nossa vida, porque permanecemos fiéis a Deus. E é isso que falta na nossa nação. E é isso que tem faltado no mundo. Que homens e mulheres de Deus não venham apenas serem homens e mulheres de Deus da boca para fora, mas que no momento da adversidade, que no momento mais difícil, venhamos mostrar sim que somos homens, mulheres de Deus, que não nos corrompemos, que não negociamos os nossos valores, os nossos princípios, doa a quem doer. Podemos perder a amizade, podemos perder tudo, só não podemos perder a comunhão com o nosso Deus.
A Vânia acabou de entrar também. Vânia, paz do Senhor Jesus Cristo, seja bem-vinda. Deus vos abençoe. Um forte abraço. Diácono Jadilson. É isso aí, pastor Márcio. Da história de Cedraque, Mesaque, né, Abidnego, né, foram homens íntegros, né, que não vendeu, passaram por provas, passaram por lutas, né, chegaram a ser jogados na fornalha de fogo, mas foram homens que não negaram a Deus naquela época, né, sofreram, né, foram humilhados, foram ameaçados de perder cargos, mas eles não abandonaram a Deus, né? Sempre ali prostrado, adorando a Deus, né? Sempre ali se humilhando nos pés do Senhor, fazendo o que deveria ser feito. E o mais interessante, Márcio, que da história de Cedraque, Mesaque e Abidnego, é que aqueles homens também, eles não desrespeitavam o rei, né? Eles não desrespeitavam, não era necessário eles desrespeitar Nabucodonosor, né? Ele não fazia o que eles queriam, não adorava a estátua, eles não adoravam nada que Nabucodonosor mandava, mas também eles não desrespeitavam, né? O mais bonito é isso, que o que é que acontece hoje em dia? Às vezes tem pessoas que também não se vende, mas também não querem respeitar, né? Não querem respeitar como é que fala a palavra certa? Não querem As autoridades constituídas. Isso, né? Não querem respeitar as autoridades constituídas. Não querem fazer, mas também não querem respeitar eles, né? E a história de Nabucodonosor, do rei Nabucodonosor, Cedraque, Mesaque e Abednego, eles não desobedeciam, né? Eles não faziam o que desagradava a Deus, né? Não fazia nada que desagradava a Deus, mas eles também não desagradavam Nabucodonosor. É verdade? E isso aí é importante nós falarmos, porque isso é o reflexo de uma vida com Deus. Isso é um reflexo de uma vida com Deus. Nós temos na Bíblia N exemplos de homens que não negociaram os seus padrões, não negociaram os seus valores, mas só não negociaram porque tinham uma vida com Deus. E essa vida com Deus, no momento que era colocado em xeque a sua fé, eles tinham ali, naquele momento, uma estrutura para permanecer fiel. É como o Bispo Vandi, ele conversava comigo pelo telefone, no WhatsApp. Se você hoje não mantém com Deus uma comunhão, uma intimidade, através da oração, através da palavra, se você não se sujeita a Deus, quando vir as adversidades que for colocado em xeque a sua fidelidade e a sua fé, vai se negociar, vai se negar a Cristo, irão se vender, porque é reflexo de falta de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, falta de uma vida com Deus. Quer ver uma coisa? Estávamos falando sobre isso, esse período que nós estamos vivendo de pandemia, esse período tão difícil de pandemia. Aí você vê que veio o isolamento social, as famílias estão mais unidas, e nisso das famílias estar mais unidas, cresceu aí o número de abandono de lar, cresceu aí o número de divórcio, porque o casal está vivendo mais tempo juntos.
O casal está vivendo mais tempo junto. Estão se conhecendo melhor. E quantos, devido ao surgimento, já havia a adversidade. Já havia a adversidade. Mas, por viver um período de mais tempo juntos, estão descobrindo aí que há uma fragilidade. E na hora de se permanecer firme, fiel àquilo que foi prometido, é mais fácil abrir mão. É mais fácil abandonar. Um dia desse eu conversava com a minha esposa acerca de que muitas das vezes no altar falamos para as pessoas, olha, dá um glória a Deus aí, dá um aleluia aí. E eu falava para ela que, na verdade, glorificamos a Deus não quando alguém pede para eu dar um glória, não quando alguém pede para que eu venha dar um aleluia, mas glorificamos a Deus com a nossa vida. Por exemplo, nessa pandemia, nessa convivência aí, nessa problemática que há entre os casais, se glorifica a Deus o marido que é cristão, quando ele está com um casamento ruim, quando ele está vivendo um período de desentendimento com a sua esposa, e tem outra mulher sendo usada por Satanás, que está dando em cima dele, e diante dessa situação ele escolhe honrar a Deus e glorificar a Deus, sendo fiel à sua esposa, sendo fiel a Deus e não negociando aí os seus princípios, os seus valores e não negociando a sua própria vontade, se sujeitando à vontade de Deus. Mas isso só é possível quando se há o quê? Uma vida com Deus. Isso só é possível quando há intimidade com Deus. Quando você é cristão e no seu trabalho te é oferecido vantagens, mas para que você venha obter essas vantagens, você precisa usar de engano, usar de coisas que vai colocar em xeque o quê? Os seus princípios, os seus valores cristãos. E muitos, numa situação difícil, acabam cedendo para obter benefícios. Para obter benefícios. Falta de uma vida com Deus. Talvez, muitos dizem assim, poxa, é fácil para você falar. É fácil para você falar. Quero ver se for colocado em xeque, ter que perder alguma coisa, se você não vai ceder, se você vai negociar. Sabe, meu amado, isso não é fácil para ninguém. Isso não é fácil para ninguém. Isso não é fácil para ninguém. Só que tem uma coisa. Quando se tem uma vida com Deus, quando se tem intimidade com Deus, é Ele que nos capacita, é Ele que nos dá condição de, através de se sujeitar a Ele, dizer não. Você pode até querer, você pode ter até vontade, mas você sujeita a sua vontade à vontade de Deus. Poxa, não é isso que nós estávamos falando? Será que Sadraque, Mesaque e Abednego queriam perder as suas vidas? Será que eles queriam ser lançados dentro da fornalha? Lógico que não. Quem é que quer perder a sua vida, ainda mais morrer torrado, queimado, estorricado? Mas eles falaram, olha, se Deus quiser, Ele nos livra das tuas mãos. Só que, rei, como você mesmo disse, eu te respeito. Rei, eu te respeito. Não é que nós não estamos fazendo caso de ti. Estamos aqui parafraseando. Não é que não estamos fazendo caso de ti. Assim como o Senhor Rei tem apreço por nós,
nós também temos apreço de ti, rei. Mas só que, rei, olha que maravilha, assim, só, rei, que quando o Senhor, oh Deus, quando o Senhor quer se colocar acima do nosso rei, que é o rei dos reis, aí, meu amigo, não tem como. Negociamos aí tudo que o Senhor nos deu. Mas não negociamos os nossos princípios. Não negociamos os nossos valores. Amamos o Senhor, mas amamos mais o nosso Deus. Quer tirar a nossa vida está em tuas mãos. Jadilson, são lançados dentro da fornalha, não é verdade? Verdade. São lançados dentro da fornalha. São conduzidos dentro da fornalha. E o que nos chama a atenção é que são lançados atados. Só que quando o rei vai... Presta atenção nisso. Aqueles que conduziram Sadraque, Mesaque e Abidnego para serem lançados dentro da fornalha, só o calor da chama fez o que com aqueles homens? Mata. Os mataram. Os algozes, os guardas que estavam conduzindo Sadraque, Mesaque e Abidnego foram mortos com o calor da chama. E lançaram Sadraque, Mesaque e Abidnego ali antes de morrerem. Atados. Mas o rei Nabucodonosor, quando chega para olhar, ele se espanta, ele diz, pô, peraí, tem dois problemas aqui que eu estou detectando. Primeiro, mandei lançar 3 homens, estou vendo 4. Aí nós aprendemos o seguinte, ô Jadilson, que por mais que nos tirem tudo, por mais que nos lancem dentro da fornalha, Jesus Cristo está conosco. Ele nunca nos abandona. Segundo, podem nos atar. Que Jesus ele desembaraça qualquer laço. Deputado Pedro Tavares, boa noite. Porque o rei vai dizer, eles não estavam atados, estou vendo eles caminhando livremente. Deus ele nos dá liberdade aonde muitos pensam que seremos prisioneiros. E outra coisa mais importante que eu quero destacar. Os homens, os guardas que levaram Sadraque, Mesaque e Abidnego, só com o calor da chama, aconteceu o que com os guardas? Morreram. Morreram. Mas o trecho da Bíblia diz que em nenhum momento a chama ela foi diminuída. Ela permaneceu da mesma maneira, certo? Certo. E por que o rei Nabucodonosor não morreu também com o calor da chama? Pelo meu entendimento, eu acho que ele precisava ver o milagre de Deus na vida daquele homem, né? É isso aí! É isso aí! A fidelidade a Deus. Mesmo em circunstâncias adversas, se permanecermos fiéis a Deus, Deus, ele poupará muitos que acham que é o nosso fim, para que contemplem a glória de Deus na nossa vida. Coisa maravilhosa, né, pastor Márcio? É maravilhosa. É maravilhosa. Depois disso tudo, o rei manda tirar aqueles homens de lá e diz, ó, esquece um outro decreto, agora é um novo decreto. Todos têm que adorar esse Deus aí de Sadraque, Mesaque e Abidnego, porque esse Deus é o Deus vivo. Esse Deus é poderoso. E a partir de hoje, honrem esses homens. Honrem esses homens. Jadilson, quem quer ser honrado, honre a Deus. Porque a Bíblia diz que aos que me honram, eu honrarei. Quer honra? Honre a Deus. Quer honra? Honre a Deus. Seja fiel a Deus. Não negocie os seus princípios, não negocie os seus valores. Podem tirar tudo de você, podem tirar a tua igreja, podem tirar o teu emprego, podem tirar tudo que for seu. Você pode correr o risco até de vida, mas seja fiel a Deus, porque Ele nunca abandona aquele que é fiel a Ele. Verdade. É verdade, pastor Márcio.
Muito bom isso aí, hein? Muito bom, maravilhoso. E sem se falar, né, pastor Márcio, que com essa pandemia, né? Essa pandemia aí foi até... teve coisas nessa pandemia, em meio a essa pandemia, que foi até bom, né, pastor Márcio? A gente assistindo as redes sociais, a gente pode ver que muitas Verdade. pessoas famosas, né? Elas sem poder sair de casa, ficar mais perto da sua família. Eu vi muitas pessoas famosas dizer que não sabia, né, o quanto que elas estavam perdendo, né, a intimidade com a família, com seus esposos, né, com seus filhos, porque não tinha tempo para eles fazendo show, né, pessoas tendo que viajar, né, até mesmo deputados, senadores, né, podendo ficar mais junto com seus filhos, dando mais carinho, dando mais amor. Então, a gente pode ver que essa pandemia também ajudou muitas pessoas, né, a se aproximarem das suas famílias, até mesmo de Deus, né? Porque muitas pessoas a gente poderia ver, pastor Márcio, que muitas pessoas já tinham abandonado Deus, já tinham abandonado os seus princípios, os princípios evangélicos, né? Porque lhe faltou tudo, né? Às vezes nós não sabemos ou não queremos entender, nós seres humanos, que tudo que acontece nessa terra, né, é para que a gente venha se achegar mais a Deus, né? É para que a gente venha adorar mais o Deus vivo, né? Porque nós evangélicos, nós temos que crer na palavra. A gente lê a palavra, então nós temos que aprender a crer nela, né? Ter fé que a nossa vida com Deus, se nós tivermos, como o senhor falou, se nós tivermos firme, né, com Deus, se nós respeitarmos os princípios de Deus, nós vamos vencer tudo isso, né? Nós vamos conseguir passar por tudo isso. Cedraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por aquela fornalha, eles passaram por aquela prova. Creio que Deus permitiu que eles passassem por aquele momento ali, não só para que o rei Nabucodonosor visse quem era o Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, né? Não foi somente para que Nabucodonosor visse quem era aquele Deus, mas para ele saber que Cedraque, Mesaque e Abednego eram pessoas íntegras, né? Eram homens íntegros que não abandonaram o seu Deus, né? E que eles também poderiam servir aquele Deus. Como a gente pode saber, né? O final da história, Nabucodonosor, ele morreu crendo no Deus de Cedraque, Mesaque e Abednego, né? Ele foi, mas ele foi crendo. Ele foi crendo que aquele Deus, ele poderia fazer muita coisa na vida deles, né? Poderia mudar a vida daquele povo. Não é verdade? Verdade. Eu queria mandar aí um abraço pro Paulo Regis. Um abraço, Deus vos abençoe. O deputado Pedro Tavares. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pastor Guilherme também. Pastor Guilherme, um forte abraço. Deus abençoe o Senhor também, em nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos chegando aí aos instantes finais dessa live e, mais uma vez, eu quero transmitir aí o recado do Bispo Vandir. Ele não pôde entrar conosco nessa live devido a alguns problemas. O Bispo estava preso aí no trânsito, mas nós retornaremos com esse mesmo tema, princípios bíblicos e valores cristãos. Nós voltaremos com esse mesmo tema. Vamos estar amanhã mesmo conversando com o Bispo Vandir e vendo um novo dia, um novo horário para estarmos aí falando acerca desse tema. O Bispo Vandir, ele tem um conteúdo que eu creio que vai enriquecer a cada um dos irmãos. O pastor Guilherme está colocando aqui, amém. Forte abraço, pastor Márcio. Forte abraço para o Senhor também. De sim, nós estaremos orando, mas antes de orar, eu quero dar um conselho aqui a você que nos ouve nesse momento, ou pela live, você que vai nos ouvir. Eu não sei em que tempo
porque essa live ela vai estar disponível no YouTube. Mas você que é líder, seja um líder religioso, seja um líder político, seja um policial, um médico, independente de quem você for, você pode obter vantagens negociando valores, negociando princípios, deixando de ter caráter. Mas lembre-se de uma coisa: tudo que você pode conquistar tem um grande preço, porque você pode deixar, e com certeza deixará, um mau exemplo para muitas pessoas que esperam mais de você. Então não venda, não negocie o seu caráter, não negocie os seus princípios, não negocie valores. Você pode até perder tudo. Você pode correr risco de vida. Mas seja fiel. Talvez você diga, eu não creio em Deus porque ser fiel em Deus. Independente se você crê em Deus ou não. Seja fiel à sua família. Seja um exemplo para os seus filhos. Seja um exemplo para os seus amigos. Seja um exemplo para o seu bairro. Policiais, seja um exemplo para a sua corporação. Presidente, prefeitos, governadores, deputados, vereadores, seja exemplo para a nossa nação. Eu quero orar por todos vocês. Vamos orar? Em nome de Jesus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós queremos orar agora por todos aqueles que participam dessa live, por aqueles, meu Deus, que participam através do YouTube. Senhor, sabemos que é muito difícil falar sobre isso, sobre como manter padrões, como manter um caráter intacto. Mas é uma escolha. Somos nós que iremos escolher, meu Deus, se queremos ter um caráter irrepreensível ou sermos mau caráter. Aqueles, meu Deus, que têm lutado tanto para permanecer fiel a Ti, que o Senhor possa abençoar, que o Senhor possa ajudar, meu Deus. Abençoa o nosso presidente. Meu Deus, que o Senhor possa lhe dar sabedoria para que ele possa governar bem o nosso país. Abençoe todos os nossos governantes, abençoe os policiais.